O que são redes e ataque DDoS? O cerco ao seu castelo digital. Para quem não sabe, rapaziada, antes de mais nada, aperta o dedão aí no like, deixa comentários e bora para nossa aula que tá genial, tá? Mas antes de mais nada, não esqueça de colocar aquele sininho para não perder nenhuma notificação das aulas, porque eu tô me dedicando pra caramba e eu preciso da sua ajuda para compartilhar para mais pessoas, para ajudar quanto aqueles que são profissionais ou novatos, ou mesmo até o usuário final, que somos todos nós, tá bom? Seja quando profissional quanto pessoas civis que precisam ter essa oportunidade de conhecer o mundo tecnológico, tá bom? Para quem não sabe, para deixar bem claro as nossas aulas aqui, né, a nossa discussão, o castelo em si, né, quando fala o cerco ao seu castelo digital, é o seu computador. Tenha isso em mente. Durante essa aula, tenha em mente que o castelo é o seu computador, não importa a marca, mas sim a marca é como se fossem as bandeiras desse castelo, para a gente, né, contar a história medieval, na verdade, conectando essa analogia com o mundo digital em relação aos nossos computadores e as interligações, tá bom? Vamos lá, pessoal. Em nossa saga do castelo digital, como visto nas aulas anteriores, já vimos invasores, sorrateiros e mensageiros disfarçados, mas hoje vamos falar do ataque mais brutal e direto de todos, o ataque DDoS. Imagine que um exército inimigo de dezenas de milhares de soldados cerca o seu castelo. Eles não estão tentando escalar as muralhas para roubar os seus tesouros. O objetivo deles é apenas impedir que o seu castelo funcione. O DDoS significa ataque distribuído de negação de serviço. Em português, ataque distribuído de negação de serviço. É exatamente como um cerco, medieval. O exército inimigo, rede de bots, são milhares de dispositivos infectados ao redor do mundo, entre parênteses, computadores, câmeras, yachts, roteadores controlados por um hacker. São como os soldados recrutados à força bruta para o cerco, ou pode ser chamado também o famoso zumbis, que é o melhor exemplo de todos. É o tipo do exemplo da imagem aqui, que é um cenário medieval. Não sei se alguém tem assistido aquele filme Guerra Mundial Z, que ao invés de ser um cenário de guerra, ao invés de ser pessoas no filme ali, civis, são zumbis. Aqueles zumbis é como se fosse o DDoS, tá? O DDoS, que na verdade por trás do zumbi é como se o zumbi tivesse todas as tecnologias para atenderem o pedido, a solicitação do hacker. O hacker, que é o indivíduo, né, do mal, que está por trás, que fica lá no topo da pirâmide dessa classificação de zumbis, tá bom? Para ficar mais fácil a didática, tá bom? Vamos lá. Isso. O bloqueio dos portões sob carga de largura de banda, entre parênteses, esse exército de bots envia um volume massivo de tráfego inútil para os portões do seu castelo,
entre parênteses, seus servidores. Eles entopem a entrada que leva ao seu site ou serviços online. Os guardas exaustos sob carga do servidor, entre parênteses, os guardas, os seus servidores, ficam tão ocupados tentando atender todos esses pedidos falsos que não conseguem processar os pedidos legítimos. Um cliente real tentando acessar o seu site é como um aldeão tentando entrar no castelo durante o cerco. Ele não consegue chegar perto dos portões. O golpe de genialidade, entre parênteses, a maldade do ataque DDoS é que não foi sofisticado, só precisa ser grande. O hacker não precisa encontrar uma falha de segurança, ele só precisa ter mais soldados do que você tem capacidade de lidar. É uma guerra de puro volume e força bruta. Então, como um castelo se defende de um cerco, ou melhor, rapaziada, quer um melhor exemplo de uma forma didática? Pega você tá andando na rua, a rua tá deserta, chega mais 2 marmanjos até você, pra te atacar, por exemplo, 2, aí começa a aparecer 3, aí começa a aumentar, mas você tá sozinho, como que fica? Né? Você acaba perdendo força, você começa a ver que tá encurralado. Então, tipo, isso é como se fosse o DDoS. Vamos retornar o finalzinho da nossa aula. O golpe de genialidade, a maldade do ataque DDoS é que não precisa ser sofisticado, só precisa ser grande. O hacker não precisa encontrar uma falha de segurança, ele só precisa ter mais soldados do que você tem capacidade de lidar. É uma guerra de puro volume e força bruta, é igual o exemplo que eu farei. Então, como um castelo se defende de um cerco, muralhas mais altas e fossos mais largos, entre parênteses, maior largura de banda, deu uma infraestrutura robusta que aguente o volume grande de tráfego. Os observadores nas torres, entre parênteses, sistema de migração DDoS, são serviços especializados como a Cloudflare ou a AWS Shields, que atuam como batedores especializados. Eles identificam o padrão do cerco, entre parênteses, o tráfego malicioso. Antes que ele chegue aos portões do seu castelo e bloqueiam esses soldados falsos, deixando apenas o tráfego legítimo passar. Rotas de fuga e castelos auxiliares, entre parênteses, escalabilidade em nuvem, entre parênteses, ter servidores na nuvem que possuem a capacidade de aumentar automaticamente durante um ataque, criando defesas extras sob demanda para absorver o impacto. A lição do ataque DDoS é crucial. A segurança não é só sobre proteger os dados, é também sobre garantir que seu serviço permanece de pé, é acessível. Um ataque DDoS bem sucedido não rouba nada, mas pode paralisar um negócio completamente, causando prejuízos enormes e danos à reputação. Pense nisso. Se o seu castelo digital, entre parênteses, seu site, seu jogo online, sua loja virtual fosse atacado por um exército de 100 mil bots, ele resistiria?
A segurança do seu provedor de hospedagem é suficiente? O firewall te protege do ladrão que pula o muro? Antivírus te protege do traidor dentro dos portões? O sistema anti-DDoS é o que te protege do exército que quer derrubar os seus portões na base da força bruta. E aí, rapaziada, deixo com vocês essa pequena reflexão e peço por gentileza, comente e compartilha, deixa aquele like maroto e não esqueça de ter o sininho para não perder as notificações, tá? E forte abraço, fico por aqui, até mais.